Olá, olá, desamada e hipócrita sociedade brasileira. Começamos mais um novo episódio da primeira temporada do podcast Brasil Informação. Me chamo Ingrid e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos novamente a ilustre companhia do convidado Luiz Melcher. Oi, aqui é o Luiz e o personagem do Anjo da Guarda não faz muito sentido, mas vamos que vamos. Ora, já iniciamos com uma teoria, mas para você que quer saber o que a gente vai falar hoje, continue de ouvidos bem atentos que eu já explico. Hoje nós iremos conversar sobre a obra O Auto Representado na Festa de São Lourenço, do autor José de Anchieta. Por ser uma obra do gênero teatral, ela é dividida em atos. Os três primeiros, eles relatam os conflitos entre os demônios e os anjos, mais os padres, os jesuítas. Já no quarto ato, a gente tem aí a salvação dos indígenas com a derrota dos demônios. E no quinto ato é uma canção. O interessante dessa obra, que a gente consegue analisar logo do início, é que os nomes dos personagens demônios são todos vinculados à cultura indígena, enquanto que o lado bom é vinculado à religião cristã. E com esse início nós já temos essa polarização, por assim dizer. De um lado nós temos o São Lourenço e Anjo da Guarda, que é um personagem um tanto problemático pra mim, porque ele é um personagem que eles não se dão o trabalho de apresentar. Ele é simplesmente, você, o Anjo da Guarda, você é dono de um poder imensurável e, no final tem, aquele todo Deus Ex Machina derrotando os demônios e tudo mais. Problemático. E do outro lado você tem as figuras indígenas que foram feitas de um jeito um tanto caricato, talvez. Pegando todas as características que eles queriam afastar, do que eles queriam ensinar, eles queriam afastar aquilo e botaram nessas figuras. É nessa obra que o sincretismo religioso ele se mostra tão presente, tão evidente. Como dito anteriormente, o sincretismo religioso é você adaptar dogmas de uma religião específica. Nesse caso, foi feito com as três figuras indígenas que nessa história, nessa peça teatral, são apresentados como o Guaxará, o Saraiva e o Aimberê. E na introdução do Guaxará, eles já começam a evidenciar o que eles querem trabalhar com esse personagem. Aqui ele diz: sou o Guaxará embriagado, jaguar, antropófago, agressor, andirá, guaçu, alado. Sou o demônio matador. Eles começam já evidenciando algumas características que trabalham nesse secretismo de um modo que eles gostariam de afastar do costume daqueles indígenas dos quais eles estão apresentando essa peça, por assim dizer. E na introdução do Saraiva, ele se apresenta como o demônio da alegria e a Imberê como sou a jiboia, sou o socó. O grande Aimberê tamoio, sou o sucuri, gavião malhado, sou o tamanduá desgrenhado, sou o luminoso demônios. Essas figuras caracterizadas, um tanto caricatas, indígenas, elas já se tornam bem evidentes o que eles querem trabalhar nessa história, nessa peça teatral, que é a demonização de alguns costumes e práticas religiosas nativas daqueles povos. Eu acho um tanto irônico até essas passagens que são ressaltadas em relação à bebida dele, Pauí, é uma bebida feita com mandioca. Era uma bebida usada em rituais ou nas festas nativas. Esse é um ponto em que essa obra se apoia muito. E é irônico porque nos relatos, por exemplo, de Caminha, tinha que os portugueses ingeriam bebidas alcoólicas como vinho, mas aí, em contrapartida, quando vem para a cultura indígena, eles não aceitavam e diziam que era errado, que essa alegria, que essas festas da cultura nativa é errada. Só uma colocação sobre essa bebida. Essa colocação ela não é necessária, mas eu irei fazer mesmo assim. Essa bebida era um fermentado de mandioca e saliva. Como ela era feita? A mandioca ela era descascada e essa bebida ela era feita por, em outras palavras, as anciãs dessas aldeias. Você tinha mulheres de idade avançada,
é basicamente a partir dos 45 anos você já era considerado uma anciã da aldeia. São as mulheres mais velhas. Essa bebida, elas descascavam a mandioca, elas mastigavam e cuspiam em um pequeno reservatório que eles guardavam. Essa bebida era consumida nos dias de festivais que eles faziam, que a gente já puxa a antropofagia como algo mais ritualístico, não como se fosse um costume banal, simplesmente você se alimentar de carne humana, mas tinha todo um ritual para isso, e essa bebida ela era usada para isso. Ela era um fermentado extremamente forte, muito mais forte que os vinhos que os portugueses traziam. Eu acredito que talvez tenha sido por isso que essa bebida foi tão demonizada, sabe? Um jeito tão rústico e tão diferente de fazer uma bebida fez com que, sabe, sincretismo afasta aquilo e mantém o que nós aceitamos e achamos normal, por assim dizer. É nesse ponto que a gente consegue também observar o quanto que o etnocentrismo ele vigorava no período. Falando aqui no que é o etnocentrismo, seria o europeu como centro do pensamento, como centro de tudo. Então eles se viam como superior à etnia indígena e consideravam qualquer e todos os seus costumes equivocados. É interessante que nessa perspectiva, as obras Caminha e a Festa de São Lourenço, elas se cruzam muito, porque lá em Caminha, como a gente falou, eles tinham já um intuito não só econômico, mas também de catequização, de levar aqueles povos que eram considerados caminho de ingênuos e inocentes ao caminho de Deus, ao caminho de ser humano, verdadeiramente humano, porque até então eles eram considerados como animais. E já nesse processo que a gente está vendo na festa de São Lourenço, seria a concretização do que eles tinham já naquele primeiro contato entre os nativos e os portugueses. E apontando uma coisa que eu não sei se foi só uma impressão minha quando eu li essas duas obras, mas o que pareceram um pouco evidente para mim foi que, enquanto na Carta de Caminha ele evidencia aqueles nativos como inocentes ou como se a fé deles fosse algo besta ou coisa do gênero, a festa de São Lourenço não, ela aponta o que eles sabem muito bem que eles estão vivendo e o que eles estão vivendo é algo ruim. Então, a festa de São Lourenço, ela não vê mais os índios como inocentes ou coisas do gênero. Ela vê que estão fazendo algo que eles sabem que estão fazendo, mas que aquilo precisa ser mudado. Provavelmente, na Carta de Caminha, essa caracterização superficial que ele tem dos nativos, quando eles dizem que os nativos são ingênuos e inocentes, é porque ali não teve um contato, pelo menos não que tenha sido relatado na história, eles não têm um contato profundo, né? Tipo, não chegam a essa relação que provavelmente José de Anchieta já teve com o passar do tempo. Porque aí, esse quesito na obra da Festa de São Lourenço, é necessário que já se tenha um conhecimento acerca da cultura indígena. Ou seja, o autor, ele já sabia, ele já entendia e sabia muito bem como afetar esses indígenas. E o sincretismo começa aí. Tipo, a Carta de Caminha, ela aponta aqui, sabe, uma curiosidade ou um relato ali, enquanto na Festa de São Lourenço eles já estão pondo em prática aquilo. E fazendo só mais uma colocação também sobre o teatro, eu acho muito curioso como esse formato, ele, de certa forma, ele é tão perfeito para ser posto em prática esse sincretismo, sabe? O formato ele é simples. Quando você lê o livro e você vê os personagens se apresentando, eu sou fulano, eu gosto disso, 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 odeio essas pessoas que estão tentando mudar o nosso costume, não sei o que. Tu vê que é evidente, tu vê o formato que eles estão usando é para qualquer nível social ou cultural mesmo conseguir compreender a mensagem. E o teatro, como a gente está falando aqui, ele foi muito bem utilizado também. Por quê? Porque os indígenas que já tinham sido catequizados podiam participar. Então, além dos portugueses que faziam parte dessa ensinação, os indígenas também faziam parte e eram tomados como exemplo do que não deveria fazer e que se seguissem um caminho certo, no final, por essa força divina, eles conseguiriam ser salvos. E eles eram aquele exemplo. Os indígenas que estavam lá ensinando seriam esse exemplo. Então fortificava ainda mais esse poder de dominação através dos atos.
E também eu acredito que seja por essa simplicidade na comunicação, nessa simplicidade até mesmo de roteiro, talvez, para que seja mais fácil a compreensão, que vem o personagem um tanto problemático para mim, que é o Anjo da Guarda. Que eu já falei um monte de vezes já, mas talvez a figura que ele represente não precise de explicação, pelo menos para a história deles. Porque eu acredito que eles queriam mostrar um poder que fosse incomparável, um poder que fosse imensurável. Então usar o Anjo da Guarda ali como uma representação de, olha, o nosso Deus, ele foi capaz de fazer isso aqui. E esse ser está matando esses demônios. Então, é muito curioso. É um personagem que eu, sabe, é complicado, assim. Eu acho que a própria história, quando você vai ler Pés de São Lourenço, ela, dos três, eu acho que é um pouquinho mais complicado de ver. Porque tem certos momentos que você vê a intenção da pessoa que está relatando aquilo, a intenção da própria peça teatral ali. Essa falta de, sei lá, de caracterização do anjo também tá nos padres, assim. Não há muita explicação de onde é que vem esse poder. O que se sabe é que eles são bons e que é o caminho certo e que são supremos e que devem ser seguidos, assim. Enquanto que do lado dos diabos, né, do Guaxará e etc., ele já tem mais fala e já tem mais, abordam mais sobre, digamos, sobre o costume desses demônios. E esse poder supremo e potente, ele tá muito também posto nas falas desses demônios, assim. Eu achei até um pouco engraçado quando eu li que quando chega essas figuras benevolentes, os demônios logo tentam desistir. Dizem algo do tipo, não, eu vou queimar no inferno, eu não posso lutar contra você. Se essa figura, que deveria ser maligna e não tem medo de ninguém, tem medo desse anjo, desses padres, o nativo deve pensar, né? Como é que eu não vou ter? Eu, posto como uma figura humana, como é que eu não vou ter medo dessa figura demoníaca e que, por consequência, é uma figura que remete à minha cultura indígena? Os próprios demônios, nessa narrativa, colocam como sendo certo o caminho cristão. É tanto que nessa passagem aqui, todos os tamoios foram... Os tamoios é uma etnia indígena, se for deixar claro. José queimando no inferno, mas alguns que ao Padre Eterno, fiéis, desta aldeia moram, livres do nosso caderno. Ou seja, aqueles que não seguiram o caminho pecaminoso estão no caderno, estão livres do caderno desse pecado e estão ao lado do Padre Eterno, ou seja, Cristo, Deus. Então, o autor, José de Anchieta, coloca na própria fala dos demônios o caminho certo que os indígenas deveriam seguir. Sim, é um jogo um pouco contraditório e confuso, mas que dá muito certo e que deu muito certo, porque até hoje tem sequelas disso. Até hoje, assim, a gente vê a luta do povo indígena, mas a gente vê muita sequela também desse período de medo da sua própria cultura. E é bem curioso também sobre toda essa armação para criar uma peça teatral para converter os indígenas. E pode até mesmo levantar aquelas dúvidas, como por exemplo, mas por que os jesuítas não apontavam o dedo na cara dos indígenas e falavam que sua religião é do capeta e você tem que se converter para a nossa religião? Alguns fizeram, só que o problema é que os nativos tinham o costume de tacar fogo nos caras que fizessem isso. Então, essa abordagem da peça, por mais que ela seja um tanto escancarada assim aos objetivos, ela ainda se tornava um tanto mais sutil do que a primeira opção que eu falei. E fora que você ter o apoio dos indígenas era de grande importância, porque eles que sabiam aonde estavam os recursos que aqueles colonizadores estavam buscando. Então, você criar essa antipatia logo no início, e você, sabe, se você não for queimado por causa disso, você teria grandes problemas em buscar as matérias-primas, as riquezas daquela região, sem o auxílio de alguém que vive lá, sabe, a sua vida inteira. E ainda sobre esse livro,
Tem uma parte que eu achei muito curiosa e eu achei até um pouquinho engraçado porque por causa da aleatoriedade um pouquinho que ela puxa. No final, nós temos, sabe, tem todo aquele monólogo, sabe, sobre a religião, apresentando Deus e tudo mais. E na peça teatral, meio que aquele narrador, ele apontava para o céu e falava, veja, não sei o que, São Lourenço do lado de Deus e tudo mais, devido ao que ele fez na Terra, todos os esforços dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, sabe, santificava o São Lourenço devido tudo que ele fez. Aí você já tem, assim, uma vertente demonizando todos os costumes indígenas, pelo menos o que é aquilo que a igreja queria afastar. Você tem ali como exemplo o cara que, sabe, dedicou sua vida tentando combater aquelas criaturas demoníacas e todo o gênero, e no final ela sendo, entre aspas, recompensada ao lado de Deus, olhando para o céu e tudo mais. Mas essa não é a parte que eu achei um tanto curiosa. A parte que eu achei um tanto curiosa do final foi as 12 crianças recitando a oração. Aí nós já temos talvez todo o conceito cristão apresentado nessa obra. Você tem todos os feitos milagrosos e talvez uma apresentação do inferno e todo o sofrimento do inferno que foi para aqueles que eram caricatos da religião daqueles nativos, por assim dizer, sabe, demonizados. E eu sinto que esse final com o São Lourenço lá no céu, nós temos o que seria a cereja do bolo, é essa oração com as crianças. Como se aquilo realmente confirmasse a intenção da obra, você evangelizar aqueles nativos em questão. Então você tem essa finalização com uma oração já mudando um formato completamente, sabe? É curioso isso. Então, encerrando com esse episódio, nós ficamos por aqui. Valeu, Luiz, pelas contribuições importantes. E até o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Obrigado, Ingrid, pela oportunidade. E crianças, fiquem com o anjo da guarda, o imbatível.